Grandes nomes da história. Charles Chaplin. Prepare-se para conhecer a vida de um dos maiores ícones da história do cinema. Um homem que transformou a sétima arte para sempre. Vamos falar de Charles Chaplin. Sua trajetória não é apenas inspiradora, é uma verdadeira montanha-russa de altos e baixos, conquistas e polêmicas, mas, acima de tudo, uma história de resiliência e criatividade. Chaplin nasceu em Londres, no dia 16 de abril de 1889, em uma família humilde. Seu pai, um cantor alcoólatra, abandonou a família enquanto sua mãe lutava para sustentar os filhos. Desde cedo, Chaplin enfrentou dificuldades financeiras e um ambiente instável. Aos 7 anos, ele já era órfão de pai, e sua mãe foi internada em um asilo psiquiátrico. O pequeno Charles teve que se virar nas ruas de Londres, passando por diversos orfanatos, e mais tarde entrou no mundo do teatro de vaudeville, onde sua habilidade de entreter o público começou a florescer. Aos 19 anos, ele foi para os Estados Unidos em busca de uma oportunidade na nascente indústria cinematográfica. O destino tinha planos grandiosos para ele. Em 1914, Chaplin foi chamado para trabalhar com a produtora Keystone Studios, onde criou o personagem Carlitos, que mudaria sua vida e a história do cinema para sempre. Com um terno desajeitado, um chapéu de coco, uma bengala e um bigode característico, ele conquistou o público de imediato. Mas o que tornava Carlitos tão cativante? Não era apenas sua aparência, mas sua maneira única de expressar emoções e ideias. Chaplin tinha a habilidade de fazer rir e chorar ao mesmo tempo. Os cinemas da época não possuíam cores e nem som. O cinema mudo foi a primeira forma de cinema que existiu e dominou as telonas desde o final do século XIX até os anos 1920, antes da revolução trazida pelo som sincronizado nos filmes. E como será que um filme sem som podia emocionar, fazer rir ou até causar medo nas pessoas? Chaplin usava a criatividade para criar experiências cinematográficas incríveis, mesmo sem o apoio da fala. A expressão corporal, os gestos, a linguagem visual, tudo precisava ser exagerado para que o público entendesse claramente o que estava acontecendo. Ele usava técnicas circenses e teatrais, como movimentos do corpo e da face, para mostrar essa emoção de forma mais clara e intensa. Uma das técnicas usadas pelos cineastas da época era colocar uma orquestra ao vivo ou um pianista tocando atrás das telas para acompanhar a projeção do filme. A música tocada ao vivo, em sincronia com o filme, ajudava a definir o clima da cena. A carreira de Chaplin, nesse período, rendeu alguns dos filmes mais importantes e influentes da história do cinema, com destaque para O Garoto, de 1921, e Em Busca do Ouro, de 1925. O grande feito de Chaplin foi saber usar o cinema mudo de forma absolutamente genial. Em um mundo onde a tecnologia ainda estava engatinhando, ele foi capaz de criar obras-primas com o que tinha em mãos. Até hoje, as obras de Chaplin são vistas como referências de expressão artística. A combinação de sua habilidade cômica com profundidade emocional o fez uma lenda. Porém, em 1927, o mundo do cinema foi abalado por um evento histórico: o lançamento de O Cantor de Jazz, The Jazz Singer, o primeiro filme a ter falas sincronizadas com a ação, introduzindo a revolução do cinema sonoro. Esse foi o início de uma nova era, onde os filmes passaram a contar com diálogos e efeitos sonoros. O desafio de se adaptar. Para alguém como Charles Chaplin, que havia construído sua carreira justamente com o cinema mudo, a chegada do cinema falado representava um grande dilema. Ele não era contra a evolução tecnológica, mas temia que o som pudesse comprometer a essência da sua arte. Chaplin acreditava que o cinema mudo possuía uma linguagem universal, capaz de alcançar pessoas de todas as partes do mundo, independentemente do idioma. A transição para o cinema sonoro não foi fácil para Chaplin. Em 1936,
ele lançou um dos seus maiores sucessos, Tempos Modernos. Embora tecnicamente seja um filme sonoro, contendo efeitos sonoros e música, Tempos Modernos não possui diálogos falados no sentido tradicional e ainda é considerado parte do legado do cinema mudo de Chaplin. O filme é uma crítica à industrialização e os desafios da Grande Depressão. Em 1940, Chaplin lança O Grande Ditador. Em plena Segunda Guerra Mundial, Chaplin fez uma crítica feroz ao nazismo e ao fascismo. Ele interpretou um ditador ridículo e um barbeiro judeu em uma das sátiras mais inteligentes da história do cinema. A famosa cena em que ele faz o gesto de um globo terrestre com as mãos enquanto profere um discurso de paz se tornou um ícone absoluto. Chaplin estava fazendo mais do que apenas divertir. Ele estava lutando contra regimes que ameaçavam a liberdade e a humanidade. O resultado foi que Chaplin soube como usar o som a seu favor, e isso é claramente visível nos filmes sonoros que ele fez. Chaplin também se destacou por seu controle criativo absoluto sobre suas produções, sendo responsável não apenas pela direção e roteiro, mas também pela produção e edição de seus filmes. Essa abordagem inovadora ajudou a moldar a indústria cinematográfica moderna. As polêmicas e o exílio. Chaplin também foi uma figura controversa. Nos anos 1940, devido às suas ideias políticas e à sua simpatia por causas progressistas, ele se viu envolvido em um enorme escândalo. Durante o período da caça às bruxas, liderada por Joseph McCarthy, Chaplin foi acusado de ser comunista, o que levou à sua expulsão dos Estados Unidos em 1952, quando se mudou para a Suíça, onde passou o resto da sua vida. Ainda na década de 50, lançou os famosos filmes Luzes da Ribalta, de 1952, e Um Rei em Nova York, de 1957. Apesar da perseguição sofrida pelos Estados Unidos, sua obra sobreviveu ao tempo, e ele continuou criando e inspirando o mundo com sua arte, mostrando que sua criatividade era ainda mais poderosa do que qualquer crítica externa. O fim de uma era. Charles Chaplin faleceu no Natal, em 25 de dezembro de 1977, aos 88 anos, em sua casa na Suíça. O que torna Charles Chaplin tão especial não é apenas o fato de ele ter sido um dos maiores comediantes da história, mas a maneira como ele usou sua arte para falar de temas profundos, como pobreza, solidão, amor e a luta contra as injustiças sociais. Ele mostrou que o cinema pode ser mais do que apenas entretenimento. Quando você for assistir a um filme ou a uma série, lembre-se de que muito do que você vê só foi possível graças a Charles Chaplin.